Aproveitemos a oportunidade para nos abraçar, para nos confraternizarmos, antes que alguém venha nos trancar dentro de casa novamente, proibir que a gente esteja. Vamos abrir a palavra do Senhor na primeira carta de Pedro, segunda carta de Pedro, perdão, capítulo 1, segunda carta de Pedro, com o Robertinho, tá lá. Segunda carta de Pedro, nós vamos ler inicialmente do versículo 1 até o versículo de número 4. Depois eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós vamos seguir um pouquinho adiante. Nossa reflexão nessa noite tende a ser breve, mas não acredite nisso, porque dificilmente a gente acaba conseguindo essa brevidade, mas, enfim, vamos ver. 2 Pedro, capítulo 1, versículos 1 a 4, diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa, na justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por meio delas, ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção, das paixões que há no mundo. Amém. Mantenha sua Bíblia aberta aí, vamos orar. Nosso Deus e Pai, graças te damos pelo privilégio de podermos ainda ter liberdade de culto, de ainda podermos ler a Tua Palavra, Senhor, abertamente, sem qualquer impedimento, de nos reunirmos aqui em Teu nome para adorar o Senhor e receber a instrução da Tua Palavra. Agora, Senhor, nós pedimos que o Teu Espírito venha nos iluminar a mente, o entendimento, abrir, Senhor, o nosso entendimento, capacitar a cada um de nós a absorver cada gota da Tua Palavra nessa noite, de tal maneira que ela seja de fácil compreensão para cada um de nós, que nós sejamos, ó Deus, capazes de ouvir e entender o que ela está nos dizendo e, de algum modo, Senhor, que essa palavra possa germinar em nossos corações as sementes que o Senhor tem lançado nesta noite sobre nós através dela e que haja frutos abundantes como resultado desta semeadura. Nós te pedimos assim com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, antes de nós entrarmos no texto em si, gostaria de deixar aqui uma pequena introdução, pensando um pouco a respeito dos tempos que nós estamos vivendo, na época que nós estamos vivendo. Quando eu comecei na fé, quando eu me converti, isso lá nos idos de 1983, quem ainda não era nascido aqui em 83? Quem não era nascido? Muita gente, hein? Eu, Jesus amado, estou velho mesmo. Então, você sabe que todo novo convertido quer começar logo pelo final, né? Então, um dos primeiros livros que eu me interessei foi o Apocalipse.
E aí comecei a ler o Apocalipse, queria descobrir um significado de cada perna, de cada gafanhoto, né, de cada besta, de cada anticristo, de cada falso profeta, enfim, essa paixão que a gente tem pelo que não é revelado, muito mais do que pelo que é revelado, né? E todas as vezes que eu lia sobre aquelas coisas assustadoras do Apocalipse, eu ficava imaginando que aquilo iria acontecer lá depois que eu, né, já tivesse partido na geração dos meus filhos, dos meus netos. Mas eis que, para minha surpresa, né, muitas coisas que estão previstas, não só no Apocalipse, mas sobretudo nos discursos de Jesus, né, como sinais dos fins dos tempos, mensagem escatológica, nós estamos vivenciando hoje, estamos vivendo agora, neste exato momento histórico em que nós estamos aqui conversando, né, o mundo está se arregimentando muito rapidamente para colocar em curso, né, parece assim, a sua última investida, né, contra o Senhor e contra o seu povo. E nós estamos participando de tudo isso ativamente. Ainda que nós não estejamos engajados numa luta física, nós estamos engajados numa luta psicológica, numa luta emocional. Estamos sendo afetados de algum modo o tempo todo por notícias e por novidades que aparecem, por coisas que nos assustam, que nos assombram, que nos fazem temer, sim, pelo futuro dos nossos filhos e netos, mas também pelo nosso próprio futuro. É algo imediato para já. Mas se há algo bom, se existe alguma virtude em tudo isso, é que essa antecipação de fatos, né, e essa pressão que está se formando no mundo hoje, sobre aqueles que prezam valores como a família, como a vida, como a fé, né, como os princípios da fé cristã, se existe algo de bom, de virtuoso em tudo isso, é que essas coisas estão nos obrigando a nos definirmos. Nós precisamos nos definir, né? E não existe nada como uma situação limite para nos levar a nos definir. Eu já citei aqui como exemplo, né, o filme O Náufrago, que é um filme muito interessante nesse aspecto, porque ele mostra o que acontece com o ser humano quando nós somos colocados em situações limite. Quando nós somos desafiados a viver com muito pouco, e quando a coisa mais importante para nós é a própria vida, é a sobrevivência, é a possibilidade de viver só mais um dia. E então a gente percebe como eram fúteis aqueles nossos valores e as nossas preocupações com coisas tão pequenas e mesquinhas, e a gente passa realmente a valorizar as coisas reais, as coisas que têm realmente importância. E quando o personagem volta para a vida real, ele tem muita dificuldade de voltar a viver a vida que ele tinha, porque agora ele passou a entender o que realmente a vida é. Porque ele foi despido de tudo aquilo que realmente não tinha importância, mas que ele achava que tinha muita importância. Então, esse momento que nós estamos vivendo agora é um momento que está nos levando a pensar sobre essas coisas, ao que realmente é importante, ao que realmente tem valor, ao que realmente deve ser conservado por nós, ou que deve ser desprezado por nós. E o apóstolo Pedro, ele está aqui justamente falando a uma igreja que está já vivendo ali na segunda metade do primeiro século, num tempo em que a apostasia começava a tomar conta da igreja, né? De certa forma eu já estou meio que antecipando aqui o assunto do nosso retiro, porque esse vai ser o nosso tema, né? Vencendo a apostasia, mas não querendo entrar no tema em si, mas apenas para mencionar que esse também era um assunto pertinente ali, a carta que Pedro estava escrevendo. De um lado, ele estava falando, né, a pessoas que, pelo fato de Jesus estar demorando a voltar, e as pessoas estavam inquietas com essa suposta demora de Jesus,
muitos já estavam se entregando a um tipo de vida que mais se assemelhava à vida anterior à sua experiência de transformação com Cristo, do que uma vida a partir da transformação que Cristo realmente operou, né, naqueles irmãos. Então Pedro está dizendo a eles, olha, vocês precisam reconsiderar e recuperar o que são reais valores cristãos, o que são verdadeiros valores cristãos, não é? E um outro aspecto, além disso, era a pressão que eles sofriam de um tipo de filosofia que estava sendo entranhada na igreja, que estava se entranhando na igreja e que estimulava as pessoas a uma vida totalmente desregrada, descomprometida com a moral, com a ética, né, com a santidade, com a consagração da vida e tudo mais. Então Pedro está trabalhando aqui dentro dessa dinâmica. Ele está preocupado com essa igreja, né, que ele vai escrever a ela, provavelmente ali da Ásia Menor, não é? Ele vai citar alguns locais desse lá, sua primeira epístola, Ponto, Bitínia, não é? Enfim, ele está escrevendo justamente a essa igreja que está vivendo esse tempo de pressão social, né? E talvez não esteja sabendo lidar com essa pressão, esteja voltando às velhas práticas ao invés de avançar para o conhecimento mais efetivo de Deus. Então, para aqueles que conhecem, né, um pouquinho a respeito da carta de Pedro, ele está mostrando aqui, já de princípio, que o seu destinatário é um destinatário amplo, né? Ele diz que, ele fala que ele é um servo e apóstolo de Jesus Cristo, e que ele está escrevendo aos que com ele obtiveram fé igualmente preciosa na justiça de nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Então, a primeira coisa que ele está mostrando aqui é o destinatário. Ele está escrevendo não somente à igreja do primeiro século, mas ele está escrevendo a todos aqueles que receberam esta justiça igualmente preciosa que provém de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Portanto, ele também está falando a nós. Ele está alcançando a nós aqui, né, hoje no século 21, mas as suas palavras continuam ainda muito importantes e muito aplicáveis a nós, né? Então, ele vai falar aqui sobre muitas coisas interessantes, e é possível que alguém aqui até conheça a história do apóstolo Pedro, mas se porventura um ou outro não conhece, nós vamos trazer aqui rapidamente um pouquinho da história desse homem para que a gente entenda o significado daquilo que ele está dizendo aqui. Pedro sempre foi o mais ousado dos apóstolos de Jesus. Pedro era aquele apóstolo que fazia as perguntas embaraçosas, né? E a sensação que a gente tem muitas vezes no texto é que os outros ficavam fustigando ele para que ele fosse. Pedro, vai lá, pergunta a ele, né, e tal. E Pedro ia e perguntava, às vezes ele acertava, outras vezes ele errava. Em momentos muito pontuais ele recebia um tipo de elogio de Jesus, mas na maior parte do tempo ele recebia repreensões, né? Mas ele teve o privilégio também de receber de Jesus revelações extraordinárias, né? Como aquele texto lá de Mateus 16, quando o Senhor revela, né? Deus revela para ele que Jesus de fato é o Messias, o Cristo. Então Pedro, ele era este homem que vivia sempre envolvido, né, com essa dedicação muito radical a Cristo, e ele era uma pessoa radical, né? Sobretudo ele era radical no tocante a acreditar que a salvação era só para os judeus. E ele manteve isso durante muito tempo, até que um dia o Senhor o chamou ali à casa de Cornélio, que era um gentio, né? E o Senhor mostrou para ele aquele lençol com um monte de animais. Muitos deles estavam ali na relação de animais proibidos da lei, e então o Senhor disse para ele: Pedro, mata e come. E ele então disse: Senhor, jamais eu me contaminaria com alguma coisa imunda. E então o Senhor diz a ele: jamais trate como imundo aquilo que eu santifiquei. O Senhor não estava falando dos animais, ele estava falando das pessoas, ele estava falando dos gentios, né, que não deviam ser considerados por Pedro como desprezíveis, mas que a salvação também era para eles. E então Pedro vai à casa de Cornélio, e ali
né, acontece aquele elemento extraordinário, enquanto ele prega, o Espírito Santo vem sobre todo mundo, e aí ele batiza aquelas pessoas e a sua cabeça começa a mudar em relação a isso. Então, é exatamente isso que ele está afirmando aqui, né, que a salvação agora, ele entende que ela já não é mais só para os judeus, mas para todos aqueles a quem Deus, pela sua graça, fez igualmente participantes dessa justiça preciosa que procede de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, essa fé se baseia somente na justiça de Deus por meio de Jesus. E é evidente que tudo isso daqui está em conformidade com os escritos de Paulo, quando Paulo diz que o fim da lei é Cristo, justiça de todo aquele que crê, em Romanos 10, versículo 4. Então, esse texto é endereçado aos gentios que antes estavam separados de Deus, mas agora foram aproximados pela graça de Deus para viverem na sua presença. Então, ele começa aqui a sua saudação, no versículo 2, ele diz que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo nosso Senhor. Pedro usa essa expressão, pleno conhecimento de Deus, várias vezes na sua carta. Logo aqui no versículo 3 ele repete, que o Senhor nos deu todas as coisas que o conduzem à vida e à piedade pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. E o pleno conhecimento aqui não significa um conhecimento que se esgota, não é algo que a gente consiga realmente conhecer a Deus de tal forma que não haja mais nada para conhecer sobre Ele. O sentido aqui é de um conhecimento progressivo, que não é uma pessoa que não se contenta com o que conheceu, mas ela prossegue para conhecer mais. É uma busca constante de conhecer mais e mais de Deus. E isso define o que é a vida cristã. A vida cristã não é uma corrida de 100 metros. A vida cristã é uma maratona, é uma jornada. E nessa jornada nós precisamos ter o ímpeto, a determinação, a disposição, o apreço pelas coisas do alto, de tal maneira que nós sejamos motivados e levados a buscar esse conhecimento cada vez mais. Então, é um relacionamento semelhante a um namoro. Namoro não é assim, a gente não quer conhecer cada vez mais aquela pessoa. A diferença é que no namoro, enquanto um quer conhecer, o outro esconde, e vice-versa, e a gente só vai realmente conhecer depois que a gente se casa, Então, não conte isso para ninguém que está namorando aqui, vamos ficar só entre nós, tá bom? Então, a diferença é essa, porque quando nós buscamos a Deus, quando nós queremos conhecer a Deus, Ele se revela a nós, Ele não se esconde. Essa é a diferença. Então, é um privilégio que nós temos de receber de Deus este conhecimento que Ele nos concede pela sua graça. No final da carta, Pedro vai dizer isso, ele fala, olha, cresçam sempre na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, capítulo 3, versículo 18. Então, não é a mente humana de si ou por si que produz esse conhecimento de Deus. É um conhecimento que Deus mesmo revela de si para as pessoas. Só o próprio Deus é que pode se dar a conhecer mediante a revelação da sua palavra. Por que muitas vezes nós ficamos surpresos pelo fato de uma pessoa ser exposta tantas vezes, de tantas maneiras diferentes à palavra de Deus e jamais se converter? Irmãos, é porque a fé é um dom. A fé não é algo que a gente simplesmente queira e chegue lá e pegue ou crie em nós mesmos, ou faça aparecer em nós mesmos. A fé é um dom. E o Senhor concede este dom a quem Ele quer, assim como Ele se revela a quem Ele quer. O Senhor Jesus vai dizer ali num suspiro, no capítulo 10 de Mateus, Ele diz, Senhor, graças te dou, porque o Senhor escondeu essas coisas dos sábios e dos doutos e as revelaste aos pequeninos. Ou seja, Deus, Ele tem esse modo de agir. Muitas vezes Ele se esconde daqueles que deveriam ter mais clareza para conhecê-lo e Ele se revela àqueles que não teriam supostamente nenhuma condição de conhecê-lo. É esse Deus que as Escrituras apresentam para nós. Então, é por isso que Paulo, escrevendo aos Efésios, ele vai orar para que o Senhor ilumine a mente deles e eles possam realmente conhecer a profundidade do amor que esse Deus revela a cada um de nós. É por isso que o eunuco,
está ali indo de volta para a Etiópia, depois de ter ido adorar em Jerusalém, ele está lendo o livro de Isaías, e o Senhor manda que Filipe corra até lá para explicar a ele o significado do que ele está lendo, né? E depois que ele recebe o significado, então ele volta para a Etiópia, provavelmente como um cristão, como alguém convertido. Nós sabemos que o Evangelho, né, prosperou na Etiópia grandemente. Então, há duas formas de conhecer, de entender essa expressão aqui, de pleno conhecimento, mas nós devemos optar por essa forma, ou seja, é um conhecimento progressivo, uma forma sempre crescente de conhecer a Deus. E eu pergunto para você, meu irmão, minha irmã, como é que isso se resolve aí no seu coração? Você é uma pessoa que sente essa necessidade de conhecer mais a Deus? Ou você acredita que já conhece de Deus o suficiente? A nossa tendência, irmãos, é pela acomodação, né? Mas nós precisamos vencer o lugar da acomodação, do conformismo, né, da zona de conforto, e precisamos buscar conhecer a Deus mais e mais. Por uma razão simples: quanto mais nós conhecemos a Deus, muito mais nós entendemos o quanto ainda precisamos conhecê-lo. Quem acredita que já conheceu de Deus o suficiente, não sabe nada sobre Deus. Essa que é a verdade. Então Pedro tem aqui essa preocupação, né? E em muitas situações ele revela essa preocupação de que esses irmãos tenham se acomodado, de que eles tenham se estacionado o carro ali no acostamento e não queiram seguir a viagem. Então ele está trazendo aqui uma palavra de exortação, de despertamento, não é? Então ele está ocupado com os ataques dos falsos mestres contra a doutrina cristã, e ele está ocupado com a tendência de afrouxamento ético da igreja. Então, nessa perspectiva, ele vai avançar ali para mostrar que deve haver um combate. A carta de Pedro, as duas cartas, né, especialmente em determinados momentos, elas têm um caráter muito combativo. São semelhantes à carta de Judas, que nos fala que nós devemos batalhar pela fé santíssima. Irmãos, a jornada com Cristo é uma luta. Manter a fé é um desafio. Veja, o Evangelho de João, no capítulo 6, se o Senhor nos permitir, talvez semana que vem nós falemos sobre ele, tem uma porção ali muito interessante, quando Jesus diz que o mais importante neste mundo é fazer a obra de Deus. E então, os seus ouvintes logo, assim, de pronto, dizem: nós também queremos fazer a obra de Deus. E Jesus diz: então eu vou dizer para vocês o que é a obra de Deus. A obra de Deus é que vocês conheçam aquele a quem Ele enviou e creiam nele. Essa é a obra de Deus. Então veja, o nosso principal trabalho nessa vida, irmãos, é manter esse conhecimento que nós temos de Deus e progredir nesse conhecimento, avançar nele, para que a nossa fé se torne cada dia mais legítima, real, verdadeira, e que ela permaneça mesmo diante dos embates que a gente tem nesta vida, né? Então, a primeira coisa que ele vai fazer aqui é estabelecer uma base. E qual é a base? Uma base sólida. Ele diz aí no versículo 3, né, leia aí comigo, ele fala: pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então veja, ele trabalha de modo semelhante a um comandante que acaba de chegar no terreno inimigo. E qual é a primeira providência a tomar? É formar um perímetro e estabelecer ali uma base de operações. A base de operações de Pedro é o versículo 3, quando ele diz: olha, Deus, pelo seu poder, nos concedeu todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então ele está afirmando aqui duas coisas. Primeiro, que nós já temos, já recebemos de Deus tudo aquilo que nós precisamos para viver uma vida piedosa. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que ele está afirmando é que Deus nos concedeu esses recursos pelo pleno conhecimento, né, dele em Cristo Jesus,
por meio do qual nós somos chamados para a sua glória e para a virtude também. Irmãos, o cristão não foi chamado para viver na mediocridade. O cristão foi chamado para viver na virtude. Virtude. A virtude é algo que hoje praticamente não se fala mais de virtude neste mundo, não é? Antigamente, período lá da Idade Média, até o século XIX por ali, né, a virtude era algo muito comum na vida das pessoas. Todos buscavam a virtude de algum modo, né? Quando alguém tocava um instrumento com excelência, era chamado de virtuoso ou de virtuosa, né? E a virtude fazia parte do interesse da maior parte das pessoas. Havia o interesse pelas artes, pela leitura, pela boa música. E o tempo foi passando, as coisas foram mudando, a cultura foi mudando, a modernidade, a pós-modernidade. E hoje nós vemos que o mundo está mergulhado, né, num poço de mediocridade, em todos os sentidos. Na música, nas artes, não é? Eu estive lendo essa semana aqui na Inglaterra, estão sendo vendidos, aliás, estão sendo distribuídos ingressos grátis para crianças de 8 anos assistirem o show das drag queens, né? Sabe o que é drag queens, né? Imagine isso, uma criança sendo levada com seu papai, com sua mamãe, para uma boate, pelas 11 horas da noite, assistir um show de drag queens. Imagine isso. Esse é o mundo que nós estamos vivendo hoje, irmãos. Um mundo que está caminhando a passos largos para o abismo e para a destruição. Ingressos grátis para crianças de 8 anos. E isso vai sendo normalizado pelo discurso do amor, né? Tudo em nome do amor, da aceitação. Mas olha, quero dizer uma coisa para você, o nosso Deus é um Deus que faz distinções. Ele não é um Deus que coloca tudo igual, dentro do mesmo pacote. Ele não é um Deus que permita que as coisas sejam vistas como iguais. Existe distinção nas coisas. A primeira coisa que Deus faz quando Ele cria o mundo é a distinção. Ele diz assim, olha, que haja luz, e houve luz, e o Senhor fez separação entre a luz e as trevas. E dali Ele vai continuar separando. Ele separa a noite do dia, Ele separa a terra do céu, Ele separa as águas da terra, Ele vai separando, até o momento em que Ele separa do homem uma parte, e Ele faz a mulher como uma parte separada do homem, para que ele seja correspondente, e com ele então possa constituir a família humana. Percebe? Então Deus não tem nenhum problema com a diferença. O problema com a diferença começa no pecado, no coração do homem, que vê maldade em tudo. Então nós vivemos hoje nesse mundo hipócrita, que faz tudo em nome do amor, mas no fundo está separando a população, a sociedade, as pessoas em grupos, em tribos, né? Como se nós não fôssemos todos seres humanos. Então hoje nós temos radicais, nós temos conservadores, nós temos moderados, nós temos nome para tudo e para todos, como se nós todos não fôssemos simplesmente seres humanos. Percebe isso? Então a Bíblia, ela mostra que essas distinções, né, que nós temos na palavra de Deus e que elas precisam ser consideradas, elas não são distinções para dividir como acontece no mundo, elas são distinções para marcar que nós vivemos dentro de uma diversidade, mas precisamos encontrar uma vida em unidade, né? E é isso que Pedro está buscando aqui colocar para esses irmãos, que a nossa vida precisa considerar esses princípios, esses valores, essas virtudes que o reino de Deus nos apresenta e que elas devem ser consideradas e postas em prática por cada um de nós. Porque Deus já nos deu os recursos necessários para que a gente viva essa vida piedosa na sua presença.
não é? Então, diz que ele nos chamou para a sua própria glória e virtude, a sua glória que foi mostrada em Jesus, quando ele foi ali glorificado diante dos olhos de Pedro, Tiago e João, no alto do monte, né? E à luz dessa glória é que nós vivemos, irmãos. Por extensão, nós nos voltamos à virtude. Os escritores gregos usavam essa palavra virtude, não é? Arete, sempre como referência à soma de todas as qualidades que formam o caráter reto de uma pessoa. Ou seja, algo exemplar. É nesse sentido que a palavra é usada aqui. Mas essa glória e essa virtude são, em primeiro lugar, de Jesus. Não nascem conosco. Isso é algo que a gente aprende e que a gente vai colocando em prática ao longo da nossa jornada cristã. E foi por meio disso que nós recebemos as preciosas e grandiosas promessas da parte de Deus. Com isso nós fomos unidos a Ele. Nós não nos tornamos deuses, mas nós fomos unidos a Ele de tal maneira a participar da sua natureza, porque Cristo habita em nós. E quando Cristo habita em nós, então nós participamos da natureza de Deus pelo fato de Cristo viver em nós no Espírito. Amém, irmãos? Então nós não nos tornamos deuses. O neopaganismo está de volta, querendo nos convencer de que nós somos divinos em nós mesmos, que tudo é divino, que a natureza é divina, que os bichos, os animais, tudo é divino, mas a Bíblia não dá base e não sustenta esse tipo de pensamento. Ela mostra uma distinção muito clara entre o ser de Deus e o ser das coisas, o ser do homem. Por outro lado, em Cristo Jesus, nós somos capacitados a participar da natureza divina, porque Cristo habita em nós. É por isso que nós conseguimos avançar para uma vida pura, uma vida santa, uma vida reta. Não é por nós mesmos, mas é por essa natureza divina de Cristo que habita em nós no Espírito, que nós somos então movidos nessa direção. Amém, irmãos? Vocês estão aí? Muito bem. Então, nós vamos seguir agora para a nossa parte conclusiva, avançando um pouquinho aí, a partir do versículo de número 5, Pedro vai dizer, por causa disso o quê? De tudo que ele tem dito até aqui. Concentrando todos os seus esforços, acrescentem à fé que vocês têm a virtude. A virtude, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a piedade, a piedade, a fraternidade, o amor. Porque essas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem nativos, nem frutíferos, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele que não tem estas coisas é cego, vendo o sol que está perto e se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. Por isso, irmãos, procurem com empenho cada vez maior confirmar a vocação e a eleição de vocês, porque fazendo assim vocês jamais tropeçarão. Pois dessa maneira que lhes será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Só até aí, versículo 11. Então, irmãos, nós aqui estamos numa perspectiva em que Pedro está agora mostrando de que maneira nós podemos, agora de forma efetiva, colocar em prática tudo isso que Deus nos deu, tudo isso para o que Deus nos capacitou, como nós colocamos isso em prática. Ele está agora explicando isso daqui para nós. E eu vou ser bem prático aqui, porque o nosso horário já está avançado, né? Uma das dúvidas que mais assalta o coração do cristão é a respeito da certeza da salvação. Tem pessoas que falam assim, eu estou pelejando para ser salvo. Quem já ouviu alguém dizer isso? Já ouviu? Muita gente já ouviu, né? Eu estou pelejando para ser salvo. E essa pessoa que fala isso, ela está sendo sincera, porque realmente ela acredita que a salvação depende de um esforço nosso, né? Quando não depende. Salvação é a obra de Deus, do começo ao fim. Agora, isso não significa que nós não tenhamos que fazer algo a respeito do que já recebemos. A Bíblia nos assegura essa certeza da salvação. Deus não tenta salvar, irmãos, Ele salva, e ponto.
Mas há fases na caminhada cristã em que nós chegamos a duvidar disso. E quando isso acontece? Quando a gente cai, a gente sabe que caiu, que fraquejou, que tropeçou, então a gente começa a duvidar de que realmente Deus continua nos salvando. Por quê? Porque o nosso relacionamento não é assim com as pessoas, não é? E a gente até fala assim, ah não, eu amo, mas se pisar na bola... Né? Ou então assim, eu perdoo a primeira vez, mas se repetir, já era. Então assim, parece o próprio Deus falando, né? E Jesus ensinou para Pedro, né, que nós devemos perdoar quando e como? Quantas vezes? Sempre, né? Sempre. Porque é assim que Deus nos perdoa, irmão, sempre. Cada dia que nós temos é uma nova oportunidade que Ele nos dá. Mas Deus nunca muda a sua maneira de nos amar. Ele sempre nos ama do mesmo modo. E no dia que nós fazemos tudo certo, num dia de 24 horas, isso não significa que Deus nos ame mais. E no dia que nós fizemos tudo errado, né, num dia de 24 horas, não significa que Ele nos ame menos. A questão é saber onde está o nosso coração. Então, como é que nós podemos nos certificar de uma forma segura de que nós vamos entrar na glória celestial? O apóstolo Pedro, então, nos ajuda com isso, no texto que nós acabamos de ler aqui nessa porção. E nós vamos investir aqui um tempinho muito breve para pensar um pouco sobre essas coisas, não é? À luz do texto que nós acabamos de ler, do verso 5 ao 11. Então, a primeira coisa importante que ele vai colocar aqui para nós, ele está falando sobre a nossa nova vida em Cristo. Quando nós nascemos de novo, nós fomos unidos a Ele espiritualmente, nós recebemos o poder de manifestar uma nova natureza que é oposta, né, à natureza antiga corrompida. E isso gera um conflito dentro de nós, uma luta, porque de um lado a gente tem aqui, né, a nova natureza que quer fazer a vontade de Deus. Mas de outro lado, nós temos a velha natureza que ainda habita em nós e que quer viver uma vida de comodidade, de conforto, bem-estar e prazer, apenas. Né? Por isso nós somos capacitados aqui a lutar e a resistir a essa corrupção que há no mundo e que também nos influencia e viver uma vida santa. Ou seja, nós participamos da natureza santa de Deus por estarmos ligados a Cristo e isso nos leva, nos impulsiona a buscar uma vida santa. Só que quando nós falamos de vida santa, não parece algo distante de nós? Quando a gente fala de santo, a gente se lembra de quem? De Agostinho, a gente se lembra de, né, Jerônimo, de Savonarola, a gente lembra de Lutero, a gente lembra de outros tantos homens do passado. Mas, meus irmãos, ali, o texto de Tiago, ele fala que Elias era um homem como nós, sujeito às mesmas fraquezas. E Elias é o profeta por excelência na Bíblia. Ele é a referência do profetismo, né, na palavra de Deus, inclusive ratificado ali pelo Novo Testamento. Nós vemos o apóstolo, o autor da carta aos Hebreus, né, falando sobre aqueles irmãos do passado que são chamados pela Sociedade Bíblica de Heróis da Fé, e ele mostra que eram homens também semelhantes a nós, pessoas comuns. Então a vida santa não é para super-homens da fé, não é para super-heróis. A vida santa é para pessoas que realmente querem viver esta vida e que lutam para ingressar no caminho da santificação, que é o caminho pelo qual o Senhor mesmo nos conduz, irmãos. Porque Cristo, Ele nos chama para viver uma vida com Ele, mas Ele não nos abandona para a gente fazer o resto sozinho. Ele continua nos guiando pela mão até a gente chegar ao final da história. Então, diante de tudo isso que Deus nos tem dado, Pedro afirma que nós devemos fazer algo a respeito, ou seja, nós devemos dar uma resposta a Deus. E que resposta é essa? Então ele diz aí no verso 5, ele diz, olha, concentrem todos os esforços de vocês e acrescentem à fé que vocês têm a virtude ao conhecimento. Ou seja, façam um esforço. Façam aí a parte de vocês.
É interessante, né, que a gente vive aqui. Eu trabalho aqui na oficina, aqui na frente, que também é a minha garagem. E durante o dia eu estou sempre por ali, mexendo alguma coisa e tal. De vez em quando eu saio para vir aqui e eu vejo aqui essa rua, todo dia o pessoal da academia passa aqui, né? Muita gente passa. E tem algumas pessoas, né, que passam todo dia elas vão à academia malhar. Eu acho bonito isso, essa disciplina, né? Porque a pessoa realmente quer adquirir um físico, uma saúde, um físico bacana. Isso não há pecado nisso não, desde que não se torne uma idolatria, né? Mas eu fico pensando, como seria se nós tivéssemos essa mesma disciplina para exercitar a nossa fé? O apóstolo Paulo fala sobre isso quando ele escreve a Timóteo. Ele diz que o exercício físico para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque ela tem benefício para a vida presente e para a vida futura. Então ele não diz que o exercício físico não vale nada, ele só diz que mais importante do que o exercício físico é o exercício espiritual. Entende? Então, irmãos, a Bíblia usa esses elementos para nos mostrar que nós só poderemos realmente sobreviver às pressões que este mundo traz sobre nós, se nós nos exercitarmos, se nós nos esforçarmos, se nós fizermos a nossa parte. Entende isso? Porque eu digo para você, meu irmão, minha irmã, resistir à tentação quando ela vem é mais difícil do que você levantar, né, aquele peso lá da academia, né, daquele halter que você pega aí, parece até que esse músculozinho do braço aqui vai saltar e o osso vai pular para fora, né? Eu digo para você que resistir a uma tentação exige um esforço muito maior. É muito mais difícil. É difícil a gente acordar cedo, mais cedo, para poder dar tempo de orar antes de ir para o trabalho. É difícil a gente separar umas horinhas da noite, deixar o entretenimento para depois, para fazer a nossa leitura bíblica e colocar em dia. Né? Nós voltamos agora, recomeçamos a nossa leitura bíblica com um plano diferente, novo, e todo mundo começa empolgado, né? Tipo São Silvestre. Mas muitos vão ficando pelo caminho, e aí só ficam com aquela medalhinha. Eu participei da São Silvestre. Não é? Mas o mais importante, irmãos, não é começar, é chegar ao final, é concluir a jornada. A vida cristã é essa jornada, é essa maratona que exige de nós esse esforço, essa determinação. Então ele diz, olha, concentrem os seus esforços, acrescentem à fé que vocês têm a virtude. Não é só uma questão de crer ou não crer, né? A gente ouve muitas pessoas dizendo, eu tenho uma fé muito grande. Eu tenho certeza que meu Deus não vai me faltar. E a pessoa ainda faz assim, eu tenho certeza que meu Deus não vai me faltar nessa hora. E é bacana a gente crer que Deus vai agir em nosso favor, e Ele age mesmo porque Ele é tão bom, né? Que mesmo quando a gente muitas vezes o ignora, ainda assim Ele nos abençoa. Mas a fé, irmãos, ela não pode se manter e ela não pode amadurecer sem o exercício da virtude, sem o exercício do conhecimento que vai crescendo e aumentando cada vez mais. E o conhecimento, como ele diz, vai levar o que é o domínio próprio, não é? O domínio próprio é a capacidade de se conter diante dos desafios que a vida traz, dos temperamentos. Meus irmãos, eu quero ser bem prático aqui agora, antes da gente fechar essa reflexão. Nós estamos falando de coisas que se manifestam no nosso dia a dia. Nós estamos falando de coisas como sobreviver às pressões que a gente sofre na faculdade, né? As pressões que a gente sofre na sociedade. Nós estamos falando aqui do desafio de ser um bom pai, um bom marido, uma boa esposa, não é? Comprometido com os valores cristãos, um jovem que consiga manter o seu compromisso com uma vida reta diante de Deus, um casal que consiga sobreviver aos desafios que a vida a dois representa num mundo tão individualista como esse em que a gente vive. Ou seja, são desafios muito próprios e que são ali constantes no nosso dia a dia.
É sobre isso que Pedro está falando, sobre coisas práticas. Ele não está falando sobre se trancar no monastério, ele está falando sobre viver a fé no dia a dia, com o pé no chão. Então, o que é a virtude? É a excelência. Essa disposição de fazer sempre o melhor em tudo, para nós, isso significa espelhar o caráter de Cristo, irmãos. O nosso modelo de vida é Cristo. Ele é o nosso modelo. Eu acho engraçado que até no meio cristão, muitas vezes a gente encontra irmãos que chegam e dizem para a gente assim, você quer ser igual a Jesus? Eu vou ser igual a quem? Eu vou querer ser igual a quem? Me fala. Existe uma outra referência para nós, irmãos? Eu quero ser igual a quem? Igual o Super-Homem? Igual o Batman? Não é? Como diria a letra do poeta Pagão, né, os nossos heróis morreram de overdose. Nós não temos esperança em termos de referência neste mundo. A nossa referência é Cristo. O conhecimento tem o sentido de sabedoria, né, de conhecer o que foi revelado em Cristo para nós. O domínio próprio, o sentido aqui é a mente de Cristo, que é a única coisa que realmente pode nos livrar do domínio dos excessos em qualquer ordem. A perseverança, né, palavra muito importante nas cartas de Pedro, que vai mostrar uma disposição mental que não se abala, mesmo diante da aflição e da dificuldade, por maior que seja. A piedade, que é a meta principal que Pedro está desejando aqui, no sentido de reverência, a ideia que Pedro está trazendo aqui é de agir com retidão diante dos homens, diante das pessoas, em todo lugar, em toda situação. Meus irmãos, o nosso compromisso como cristãos é grande. Você que é pai, você precisa ser um espelho para os seus filhos. Os seus filhos, eles vão reproduzir o que eles virem em você. Não adianta você apontar para outro, é você, é contigo. Você é o sacerdote do seu lar. Se você fizer, vai ter. Se você não fizer, não vai ter. Então, da mesma forma que você se dedica para levar o pão para dentro de casa, porque você entende que se você não levar, não vai ter, entenda que a virtude você também tem que levar para dentro de casa, porque se você não levar, não vai ter. Não é? Como é que os nossos filhos vão se comportar no casamento quando eles crescerem? Da mesma forma que nós nos comportamos no nosso casamento. Da mesma forma que eles nos veem nos comportar dentro do nosso relacionamento. Não é? A mãe, da mesma forma. Né? Que tipo de mulher que a sua filha vai ser? Ela vai ser você, de um modo ou de outro. Para o bem ou para o mal. Então nós temos compromissos, irmãos, nós estamos formando identidade, nós estamos formando gente, nós estamos formando pessoas. E eu só estou falando aqui dos nossos filhos, eu não estou falando das pessoas que nos observam na sociedade, no trabalho, na escola, onde quer que nós estejamos. Então nós somos formadores, seja para o bem, seja para o mal, não é? Hoje, uma das profissões mais rentáveis, né, e mais badaladas é justamente do influencer digital. E você vê cada coisa por aí que você fica pensando como é que essa criatura pode influenciar alguém. Mas enfim, fazer o quê, né? Nós deveríamos ser os verdadeiros influencers desse mundo. Mas não por intenção, e sim por testemunho. Por verdade, por uma vida realmente voltada para Deus. Fraternidade, que é viver em unidade com os irmãos. Ou seja, viver a comunhão, amar a comunhão, ter apreço por ela. É difícil, porque isso aqui, irmãos, exige de nós também o amor, que é a virtude máxima. É por isso que Pedro deixa por último. Né? É usada aqui a mesma palavra que se aplica ao ser de Deus, o ágape. O ser humano não é capaz de amar por si mesmo. Não dessa forma. Ele precisa amar com o amor de Deus. E isso se aplica a tudo, ao casamento, à família, aos relacionamentos entre pais e filhos, entre amigos, né, nos colegas de trabalho, as pessoas que fazem coisas que nos aborrecem, que nos desagradam, até aquelas pessoas que nós consideramos nossas inimigas. Jesus nos manda amá-las. Como nós vamos amá-las? Tem certas pessoas que eu imagino
Todas as vezes que eu penso nelas, eu tenho que pedir perdão a Deus pelas coisas que vêm à minha mente. Porque eu não sou capaz de amá-las. Como eu vou amá-las? Só posso amá-las com o amor de Deus. Só assim é que eu posso realmente amar essas pessoas. Então o ser humano não é capaz de fazer isso por si, ele precisa dessa virtude que vem de Deus. Né? A ideia aqui é que acima de todas as virtudes deve estar esse amor de Deus, que é a regra básica, número 1 para nós. Né? Ou seja, o cristão quando ama, ele ama com o amor alheio, ele ama com o amor de Deus. Porque qualquer outra forma de amor não vai prevalecer diante dos desafios que nós temos vivido nesses últimos tempos. Então ele se encaminha para fechar aqui esse bloco com uma séria advertência. Ele afirma que aqueles que não se esforçam para seguir nesse caminho de progresso são cegos. São cegos espiritualmente. Esqueceram do que Cristo fez por eles e do seu antigo modo de vida como escravos do pecado, então agora eles estão pensando em voltar. Não é? E Pedro está dizendo, não voltem. Versículo 9, pois aqueles que não têm essas coisas é cego, vendo o sol que está perto e se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. Então, é uma advertência muito séria, né? E o texto ainda vai desafiar o leitor, mais uma vez, a se esforçar por confirmar a sua eleição. E aqui a gente chega ao cerne da questão. Como é que você entende essa exortação? Já parou para pensar nisso? Se você é eleito, se você foi salvo, então você não tem que fazer nada. Uma vez salvo, salvo para sempre, não é verdade? É isso que as pessoas dizem? Isso é certo? Sim, não. Depende da forma como nós entendemos. O fato é que, como já falamos, Deus não tenta salvar. Ele salva e ponto. Quem é salvo é salvo. Né? Quem é de Cristo, quem está em Cristo, jamais se perderá. Cristo disse isso. Aqueles que vêm a mim enviados pelo Pai, de maneira nenhuma lançarei fora. Eles não serão perdidos. No entanto, Pedro está mostrando para nós que mesmo nessa condição, baseada tão somente na graça, nós também precisamos viver de tal maneira a confirmar a nossa vocação e a nossa eleição. Ou seja, eu sou salvo? Sim. E o que é que vai mostrar que eu sou salvo? O meu testemunho. Isso vai mostrar. Então ele traz a sua conclusão, e aí ele mostra a recompensa. Existe uma recompensa para tudo isso. Quem se esforça em andar no caminho da virtude, quem se esforça em confirmar cada vez mais a sua vocação e eleição, ele diz aqui no versículo 11, olha, pois, desta maneira, é que lhe será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ou seja, essa aqui é a grande recompensa do cristão, irmãos. As portas do céu serão escancaradas para você. É isso que ele está dizendo aqui para nós. Então aqui está a resposta à nossa questão inicial. Como é que nós vamos resistir? Como é que nós vamos chegar a realmente conhecer o que somos, né? E para que direção estamos caminhando nesse momento de tanta pressão que nós estamos sofrendo na sociedade moderna, pós-moderna? Nós temos aqui um caminho, temos aqui uma jornada estabelecida. O que precisamos fazer, irmãos, é entrar neste caminho. É nos inscrever nessa maratona, né? Nos preparar e seguir até o final, sem olhar para trás. Essa deve ser a nossa meta, a nossa determinação. Eu digo para os irmãos que, ao final desse tempo que nós estamos vivendo, muitos terão abandonado a fé. Muitos terão se esquecido de Cristo, muitos terão abandonado a igreja, ainda que estejam frequentando uma igreja, né? E a questão a saber é, quantos vão perseverar? Quantos vão permanecer firmes? Quantos estarão de pé no final para receber a Cristo, né? E com alegria quando Ele vier? Esse é o ponto que a gente precisa pensar, refletir.
né? E, como falei no início, se há um bem, que todo este mal que nós estamos vivendo neste mundo, sem fazer alusão aqui ao Megamente, né? Mas se existe algum bem neste mal que a gente está vivendo neste mundo de hoje, é que isso está nos pressionando a nos revelarmos, a nos conhecermos, a sabermos realmente do que nós somos feitos, que nós somos, quem nós somos realmente perante Deus. Isso é bom, irmãos, é bom. Essa pressão é necessária para nós, porque ela nos ajuda a buscar uma jornada cada vez mais autêntica diante de Deus e da sua palavra. O mais importante é que nós sobrevivamos, o mais importante é que nós permaneçamos quando tudo isso passar. Amém? Glória a Deus. Então vamos orar, vamos falar com Deus a esse respeito. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças te damos pelo privilégio de podermos ter ouvido aqui a Tua palavra, mais uma vez, nos desafiando, trazendo para nós, Senhor, verdades, fundamentos, ó Deus, princípios doutrinários que podem realmente alinhar, ó Deus, a nossa jornada na Tua presença. Senhor, estamos vivendo tempos de grande pressão sobre o mundo, sobre as pessoas, sobre as igrejas, sobre os cristãos. E, ó Deus, estamos também num tempo de muita guerra, de muita desinformação, onde tem sido difícil, Senhor, encontrar uma verdade para crer e seguir. E nesses momentos, Senhor, mais que nunca, nós precisamos nos voltar para a Tua palavra, pois a Tua palavra é a verdade. Ela não é uma verdade, ela é a verdade. E é a partir dessa verdade que nós devemos ter o parâmetro para entender e para alcançar o que é verdadeiro de tudo que é dito ao nosso redor. Ó Deus, nós somos bombardeados todo dia por uma quantidade enorme, quase desumana de informação. Isso, Senhor, nos achata, isso nos traz ansiedade, isso traz angústia ao nosso coração. Ó Deus, tira o sossego da nossa alma. E então, Senhor, nós precisamos voltar um pouco, nós precisamos parar, ó Deus, nesse momento da nossa caminhada, dar uma olhada, Senhor, em que ponto da nossa jornada nós deixamos ficar esses valores, essas virtudes, esses fundamentos que são tão caros e essenciais à fé, que nos ajudam a manter a nossa sanidade, que nos ajudam a manter a nossa esperança. Ó Deus, que não é otimismo, mas uma certeza de que o Senhor está soberano, governando sobre tudo e sobre todos, que não há uma folha que cai sem o Teu consentimento, e que a Tua mão está estendida sobre a Tua igreja, que o Teu povo prevalecerá, pois a Tua igreja tem prevalecido, ó Deus, a tudo durante esses milhares de anos. Ela, Senhor, enfrentou o nazismo, ela sobreviveu ao comunismo, ela sobreviveu, ó Deus, a tudo, a todo tipo de perseguições, ela sobreviveu ao Império Romano. O Império Romano ruiu, acabou e a igreja permaneceu. A Tua palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a Tua igreja. E é nisso, Senhor, que nós precisamos depositar a nossa fé. É sobre essas bases que nós devemos construir, ó Deus, as nossas convicções, as nossas certezas. E a partir disso, Senhor, conduzir a nossa vida por um caminho seguro, que mesmo, Senhor, diante de toda a instabilidade deste mundo, permaneça sempre na mesma trajetória, para que quando tudo isso passar, Senhor, nós ainda estejamos diante de Ti, dispostos a Te louvar, a Te servir, a Te bendizer, a Te glorificar, esperando que Cristo volte para trazer a verdadeira paz, para trazer um reino de alegria, de regozijo, onde não haverá mais aflições, angústias, temores, onde tudo terá passado, Senhor, as primeiras coisas terão passado e tudo terá sido feito totalmente novo na Tua presença.
Então nós te pedimos, Senhor, ajuda-nos a permanecermos firmes nessa jornada, sem nos desviarmos para a esquerda nem para a direita. Fortalece, Pai, o nosso propósito de consagrar a nossa vida, de buscar esse caminho de virtudes e de seguirmos firmes nele, Senhor, acrescentando a cada dia um tijolinho a mais na construção de uma fé lúcida, sólida, madura, verdadeira, cristã, Senhor, inteligente, capacitada a discernir o tempo, a discernir a realidade ao seu redor, mas sem se deixar vencer por isso tudo, Senhor. Nós te pedimos com gratidão, entregando tudo isso nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.